Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um PapoCast RH. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar, eu sou professor e fundador da Escola de Negócios do RH. Esse podcast, inclusive, é em homenagem ali e patrocínio da nossa Escola de Negócios do RH, que é uma escola que visa ajudar você, profissional da área de RH, a ter uma atuação mais estratégica. E hoje, para o nosso episódio aqui do nosso PapoCast, nós estamos com um tema excelente, que é um dos temas que eu julgo mais importantes da área de RH, que é o tema de recrutamento e seleção. Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre técnicas, dúvidas, bater um papo de fato sobre esse subsistema da área de RH, que é a parte de recrutamento e seleção, que é extremamente importante e fundamental para qualquer empresa. E para falar desse tema, eu trouxe aqui duas convidadas que são pessoas já bastante conceituadas e atuantes nessa área de recrutamento e seleção. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dessas duas pessoas e aí a gente já começa aqui o nosso episódio. Para começar, eu vou começar falando aqui da Paula Santiago. Ela é psicóloga com pós-graduação em educação corporativa e psicologia organizacional e do trabalho. É analista comportamental DISC e mentora profissional. Ela tem diversos cursos complementares na área de RH, com 23 anos de experiência, então é uma vasta experiência ali, atuando em empresas multinacionais e nacionais como a IBM, Tecban, a Rede Santa Catarina, a TOTUS e diversas consultorias de RH, atuando como especialista na área de recrutamento e seleção, né? E ela tem essa proposta aqui de desenvolver e alavancar ali o potencial de pessoas. Que currículo, hein, Paula? Seja muito bem-vinda aí ao nosso PapoCast de RH. Eu que agradeço, Edgar. Bom dia. Agradeço aí o convite, a disponibilidade para a gente falar de um tema tão importante dentro da área de RH e muito feliz de estar aqui também na companhia da minha colega. Legal. E nós temos também a Fernanda Trindade, que ela é formada em gestão de RH pela Unicinos, tem também uma certificação em DISC, e esse é legal, né? Nós temos algo em comum, nós três, que nós três somos certificados aqui na metodologia DISC. É profissional com mais de 15 anos de experiência, também como Headhunter, então uma boa experiência ali, uma experiência bastante larga também na área de recrutamento e seleção. Com trajetória desenvolvida em conceituadas consultorias de recrutamento e seleção, como a Place RH, a própria Thomas Case, que é uma consultoria bastante consolidada no mercado, atuando em empresas ali de pequena, grande porte e em vagas a nível tático e estratégico, que isso é importante aqui, tenho certeza que vai agregar bastante no nosso bate-papo. Tá? Já ter ultrapassado ali mais de 5.000 pessoas entrevistadas, que dá um alcance ali bem interessante. E tem mais de 30 mil conexões ali no LinkedIn, então tem bastante gente que te acompanha ali no LinkedIn. Seja bem-vinda, viu, Fernanda? Obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aí com grandes profissionais da área e a gente poder aí fazer essa troca bem enriquecedora. Que legal. Bom, apresentado aqui as nossas convidadas de hoje, para a gente começar esse PapoCast aqui, da parte de RH, vamos começar falando desse ponto em comum ali, que é a questão do DISC, que é uma metodologia muito utilizada hoje nos processos de recrutamento e seleção, que inclusive antes mesmo da gente começar esse PapoCast, a gente estava batendo um papo ali sobre estilos comportamentais, que hoje a gente tem algumas situações de empresas que acabam, e de recrutadores em geral, que acabam rotulando algumas vagas com alguns estilos comportamentais ali específicos do DISC. E, por exemplo, a gente estava falando sobre, um líder precisa ser um alto D, uma pessoa da área comercial precisa ser um alto I, uma pessoa que vai trabalhar com a área de TI precisa ser um C, né, que é o conforme ali. Eu sei que o DISC tem algumas diferenças de metodologias, mas é só para a gente entender a parte do conceito. E aí, pensando nisso, queria começar com você, Paula. Como é que a gente consegue trabalhar com essa questão para tirar esse rótulo, né, do tipo... não é o fato da gente precisar um líder que ele precisa ser obrigatoriamente um dominante.
um D ali. Como é que a gente trabalha esse ponto, assim? Legal, Edgar. Bom, eu acho que a gente, em primeiro lugar, precisa sensibilizar as lideranças, né? Porque, na grande parte, o que acontece? O RH tem, sim, essa formação, tem esse preparo, mas os líderes não. Então, quando você trabalha uma posição, independente do nível hierárquico, né, do perfil da vaga, é muito importante você mostrar para a liderança o que aquele perfil do candidato ele pode contribuir para as atividades daquela vaga e o que ele precisa desenvolver, porque todos nós precisamos desenvolver algum ponto. Então, isso que você falou, né, que a gente estava batendo papo antes, de que se rotula muito os fatores do DISC. Ah, porque só pode ser alto D quem é de liderança, só pode ser alto I quem vai trabalhar com comunicação. E não, a gente precisa de times diversos que acabam se complementando. A gente até falou, imagina um time só composto de alto D, né, autodominância. Então, assim, a gente precisa ter uma mescla, porque eles se complementam. Exato. E quando você estuda a fundo o DISC, você acaba entendendo quais são os fatores de uma baixa dominância. O que de repente é um potencial para aquela posição, ele ter um baixo D, ele ter um baixo I, e assim vão se complementando. E como a gente fala, o DISC ele é uma avaliação comportamental de momento. Então, hoje a pessoa está respondendo, ela está inserida num contexto. Daqui a 6 meses, quando ela responde novamente o DISC, pode ser que altere. Então, ela vai se moldando de acordo com cada cenário, de acordo com cada cultura e com o que cada vaga exige. Legal. Mas é muito importante as lideranças terem esse olhar de incluir, né, esse olhar diverso, de quanto é importante ter essa multiplicidade, né, de ter essa equipe diversa, porque acaba ganhando bastante. E esse exemplo que você trouxe, eu tenho até uma situação prática para compartilhar com vocês. Eu estava atendendo uma empresa num projeto de consultoria para uma vaga na área comercial. E dentro desse processo seletivo, a gente estava aplicando ali o DISC. E o gestor da vaga falou, não, mas eu preciso de uma pessoa que seja uma pessoa influente ali, o I do DISC para essa área, porque é uma pessoa da área comercial, precisa ser uma pessoa comunicativa, ela precisa apresentar essas características comportamentais ali dentro da vaga. Aí eu exercitei com ela ali junto algumas... Depois da gente ter evoluído no processo seletivo com alguns candidatos, porque nós tínhamos uma pessoa exatamente no perfil que ele estava buscando, só que era uma pessoa que era uma pessoa mais analítica, que aí envolve ali o C do DISC. E dentro desse trabalho que eu fui exercitando, que não precisa necessariamente ser uma pessoa do I, eu fui trabalhando numa outra tangente, do tipo, olha, para você ter um profissional da área comercial mais atuante, essa pessoa precisa analisar as métricas. Exato. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum na área comercial é um funil de vendas. Que você... quantas pessoas clicam no site, quantas pessoas preenchem um formulário para fazer um contato, quantas pessoas efetivamente recebem a proposta para sair no final daquele funil uma venda. E aí eu falei, bom, uma pessoa para analisar todos esses dados e todas essas informações precisa ser uma pessoa minimamente que consiga trabalhar com números, com a parte analítica. É claro, não é aquela pessoa analítica que ela é totalmente introspectiva, que ela tem essa dificuldade de falar, mas é uma pessoa que minimamente consiga trabalhar com esses dados. E aí, trazendo todo esse contexto ali para o gestor, ele falou, poxa, Edgar, faz sentido. Vamos avaliar, eu quero conversar sim com essa pessoa, porque eu tinha mandado ali a parte do relatório para dar uma analisada. Ele falou, não, eu topo sim entrevistar, e aí ele fez a entrevista e aprovou o candidato. E o que é legal, Edgar, é porque assim, você trouxe o cenário para o gestor, você trouxe os pontos que ele poderia contribuir, e o interessante é, mesmo esse candidato tendo o C como seu potencial, em algum momento você pode ter certeza que ele vai ser flexível no I. Exato. Porque às vezes, de acordo com o cenário, né, com a cultura, o contexto ali que ele está envolvido na área de vendas, ele pode flexionar o I dele. Exato. Então, a comunicação, e vai ser tão automático que às vezes a pessoa fala assim, nossa,
você se posicionou tão bem. Ele fala assim, mas eu não sou de me comunicar. Então, o DISC é bacana porque você, tendo essa consciência, você consegue flexionar os seus fatores. E tá tudo certo eles são C. Porque o comercial, como você disse, ele lida com resultados. Exatamente. Então, se ele não tiver um controle também, é muito importante, tal qual ele ter o fator dominante como influência. Exato. E também, muito mais, né, a importância não só no processo ali no início, né, de contratação, mas também trazer o DISC para um acompanhamento dentro da empresa. É Eu verdade. vivenciei Exato. muito isso, né, de a cada 6 meses é um custo, mas é um investimento que traz um resultado, né, de desenvolvimento, enfim, que vale muito a pena. E eu acho que o bacana do RH, quando é possível, claro, né, não é a realidade talvez de todas as empresas, é capacitar os gestores também na formação, porque você amplia o leque dele ter um outro olhar, porque uma coisa diferente quando nós levamos como RH e quando ele tem essa formação, ele começa a ter um olhar, Sim. né, e a gente impulsionando, sempre sensibilizando, né, trazendo a importância, que é o nosso papel, trabalhar estrategicamente e parceiro do negócio. Perfeito. E o outro ponto que você trouxe também, Paula, que é extremamente importante, a pessoa, ela é um C, é um I, ela não... ela está, na verdade. Ela não é. Não dá para criar esse rótulo, porque às vezes Exato. pode mudar. Eu sei que é difícil, inclusive... Eu, como um alto S, eu já faço o teste do DISC há muito tempo já, e o meu perfil nunca muda, eu sempre sou estável ali do DISC, e nunca mudou, Só que tem momentos, tem situações que eu preciso, às vezes, exercitar para que eu tenha um cenário ali um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso alcançar alguns resultados da minha empresa, eu como líder. Eu subo um pouquinho meu D. Exato. Entendeu? E aí eu vou, mas só que precisa ser uma adaptação e uma mudança muito natural. Porque se eu faço isso de uma maneira forçada, eu nunca vou conseguir ser aquele líder que o cara dá porrada em todo mundo, que é totalmente se atropelando, é totalmente dominante. Eu nunca vou conseguir isso. Para mim, vai gerar muita dor e muito sofrimento se eu tiver que entrar num ambiente que eu preciso ser dessa forma. Porque eu sou uma pessoa mais estável, eu sou uma pessoa mais planejadora, que gosta de trabalhar em ambientes mais previsíveis, que de uma certa forma sempre busca amenidade nos ambientes, que tem uma dificuldade de se envolver em conflitos. Então, são adaptações e mudanças que vão acontecendo. Então, a partir do momento que você rotula, só quero candidatos desse perfil, você tem um agravante nessa situação. E o segundo é essa singularidade, que não é algo interessante. O importante é a gente ter essa pluralidade nas nossas equipes. Perfis que se complementam para que a gente consiga ali ter um time mais coeso ali, né? Um time que consiga se complementar e entregar os resultados. Agora, aproveitando essa questão do DISC, que é um ponto ali que é bastante interessante, para um outro tema também que tem um desafio muito grande nas empresas, que é hoje que vem se falando muito sobre fit cultural, que é a gente encontrar candidatos que tenham um fit cultural com a empresa, com o requisitante da vaga, enfim, independente para qual processo que você esteja trabalhando. Hoje, qual que é uma pergunta que não pode faltar para você avaliar a cultura de uma empresa? Vamos começar com você, Fernanda. O que você julga interessante assim fazer uma avaliação para avaliar se o candidato ele tem um fit cultural com aquela empresa que você trabalha ou de algum cliente que você está atendendo? Eu acho que tem muitas perguntas, né? Fale sobre você, como que tu te sente, né, num ambiente, ou como que tu gostaria de ser, como que tu gosta de ser liderado, para eu entender como que essa pessoa, né, vai gostar da liderança, se vai ser uma liderança, né, mais solta, ou alguém, né, mais centralizador, enfim. São inúmeras perguntas, Edgar, mas eu gosto de trazer a situação, reais situações. Eu acho que a importância da transparência e da clareza em trazer situações e realidades da empresa onde eu coloque a situação para aquele profissional e eu sinta ele. Então, eu vou trazer situações, vamos lá, uma empresa, né,
uma empresa, vamos supor, onde seja lá a Rede Globo, né, que vai trabalhar com pessoas de estrelismo. Legal. E como que eu vou trazer a situação para essa pessoa? Então, a gente está aí, né, com profissionais que estudaram, que têm todo um conhecimento técnico, né, para uma determinada vaga, e eu vou trazer um case de um cargo de gerente de audiovisual. Legal. E essa pessoa ia trabalhar com estrelas. Então, né, essa pessoa, essa estrela, ela tem toda uma mania. Ai, né, não pode pegar meu lado aqui, não pode, né, meu lado ali. E tem o profissional que estudou, que tem uma técnica para entender melhor a dinâmica de como funciona ali os bastidores, né. E eu tenho que sentir esse profissional de como que ele vai lidar, como que o Edgar, né, vai se sentir confortável se o Edgar, né, se posicionar de uma maneira que eu não quero que pegue meu lado direito. E a profissional tem lá todo um estudo que tem que ser o lado direito. Então, eu gosto de trazer muito essas situações onde o profissional vai me trazer elementos de como ele vai se sentir confortável ou não. Legal. Acho que é uma base, assim, de extrema importância, a situação. Eu acho que quando a gente fala de fit cultural, né, concordo com você, Fernanda, só contribuindo, eu acho que tem vários pontos que a gente pode abordar em questões de perguntas, desde liderança, né, que tipo de liderança você gosta de ter, né, porque às vezes a pessoa está mais habituada com uma liderança autoritária, autocrática, ou uma liderança mais humanizada, e aí a gente tem um leque de perguntas voltadas com liderança, tipo de reconhecimento, né, feedback, a parte de qualidade de vida, né, e eu acho que hoje, cada vez mais, se fala muito em SG, né, então, os próprios candidatos, eles têm também muito essa identificação, então, quando a gente fala em fit cultural, eu acredito que isso tem que estar atrelado também com a missão, visão e valores, né, tem que dar aquele match entre a organização e entre o candidato. Então, às vezes até o próprio candidato ele faz perguntas, mas quais, envolvendo a comunidade, né? Quais são as práticas da empresa quando a gente pensa em ações comunitárias, em frente à comunidade local, regional? Então, eu acho que tem um mundo grande para se explorar em questão de perguntas envolvendo, né? Como que é o reconhecimento hoje dentro da empresa, como que é praticado o reconhecimento, né? A política de benefícios, né? O plano de carreira, ele é claro, né, para todos os colaboradores, é transparente, é acessível. Então, acho que é um mundo muito à parte quando a gente pensa em fit cultural, que são valores que a gente tem que analisar, e principalmente olhando a marca empregadora, Exato. que eu acho que é muito forte, né? A marca empregadora, ela tem que estar já desde quando você divulga aquela posição, como que você se posiciona nas redes sociais, como que a empresa se posiciona na sua página de carreira, no seu site. Então, tem que ter esse match, né? Então, eu acredito que são perguntas chaves que você vai olhando todos esses pilares. Legal. E eu costumo, inclusive, dar um exemplo, inclusive trazendo lá para nós da consultoria, sempre quando a gente está entrevistando algum candidato para trabalhar lá com a gente, uma coisa que faz parte muito da nossa cultura é ter um trabalho muito pautado em metas e meritocracia. Então lá, por exemplo, todos têm metas, a gente tem um trabalho muito forte em relação a fazer um gerenciamento e um controle dessas metas. E por algumas situações, se eu chego lá, por exemplo, na minha área comercial, no dia 30 ou dia 31 do mês, às vezes a gente estica um pouco mais o horário. 9, 9h30 da noite, a gente está lá para chegar, para alcançar aquela meta. Eu tô querendo trazer que isso é certo ou errado? Não, mas faz parte da nossa cultura. A cultura é o quê? A nossa essência, é aquele nosso sabor ali. Então, como que eu posso validar isso com um candidato quando ele vem participar de um processo seletivo aqui com a gente? Eu posso pegar um recorte, gravar um vídeo e falar, gente, ó, hoje é uma quinta-feira, dia tal, são 9h30 da noite, nós estamos aqui para
alcançar a meta da empresa. E eu pego aquele vídeo e mostro para um candidato. Falo, como é que você se enxerga trabalhando num ambiente como esse? Sabendo que você entrou aqui às 8 horas da manhã e é 9h30, quase 10 horas da noite, e você ainda está aqui para alcançar uma meta. É claro que existe uma recompensa em relação a isso, que é uma variável, que é talvez um salário acima do mercado, bônus. um bônus. Uhum. E aí entende que quando a gente fala sobre essa questão de cultura, tem candidato que vai olhar aqui, ele vai brilhar os olhos e vai falar, putz, eu gosto de trabalhar nesse tipo de ambiente. E o cara ele tem interesse ali nesse ambiente meritocrático, que ele sabe que quanto mais trabalho, mais eu ganho, mais eu cresço na empresa. Agora, tem candidato que vai olhar aquilo e falar, cara, não faz sentido isso para mim, eu não quero. Com certeza. Porque não tem esse alinhamento, esse entrosamento com a nossa cultura. Exato. E eu acho que o fator que você trouxe, Edgar, que é super importante, é a comunicação. Sim. A comunicação é o que eu sempre falo. O combinado não sai caro. Então, assim, vocês, pelo que você está trazendo, vocês têm isso, as expectativas alinhadas desde o começo, né? Olha, é algo que é pontual. Pode acontecer, não é frequente, mas vão ter momentos que vai se precisar ficar além do horário, vai ter um projeto pontual. Então, eu acredito que para o candidato, quando você já traz isso no início do processo seletivo, como que é para você? Né? Vão ter alguns momentos que vai ter algum projeto que vai precisar trabalhar, de repente, no final de semana, vai ter que ficar além do horário. Então, eu acho que a forma que você comunica e essa transparência de trazer essa informação, eu acho que o que está alinhado, né, é muito importante. Então, a comunicação ela tem que ser clara, transparente desde o começo. É aquela frase, né, do combinado não sair caro. Exatamente. E tudo ali faz parte do DNA, que é essa cultura da empresa. A forma que as pessoas se comunicam, a forma que as pessoas se vestem, a forma que as pessoas se relacionam entre elas e têm uma visão. O próprio modelo de trabalho hoje, ele é composto por uma essência da empresa. Hoje nós sabemos que tem empresa que não abre mão de ter a equipe 100% presencial. Exato. Aquilo ali faz o quê? Faz parte de uma cultura. E tem empresas que também não abrem mão de sair de 100% do home office. Eu vou falar para vocês quem está certo e quem está errado? Não. Cada um tem sua essência. Eu, como candidato, se eu tenho uma preferência em trabalhar 100% home office, porque aquilo para mim é valoroso, eu vou me conectar com empresas que tenham esse mesmo valor que eu tenho. Agora, se para mim é indiferente essa questão da modalidade de trabalho, eu posso optar por uma vaga 100% presencial e tá tudo bem, percebe? Eu acho que esse foi um tema muito discutido na pós-pandemia, né? E vem se arrastando agora nos dias atuais os formatos de trabalho, né? Assim como você disse, as empresas têm o seu estilo, estão 100% home office, ou estão no híbrido, ou voltaram totalmente para o presencial, mas tem candidatos que às vezes têm a sua preferência, e está tudo certo. Às vezes a pessoa prefere trabalhar presencial, né? Ter aquele contato dia a dia, full time ali. Agora, tem outros que preferem, por um estilo de vida, estarem em home office. Então, eu acho que você ter essa identificação, né? Que aí você pega o fit cultural, missão, visão, valores, aquilo está dando match com o que eu acredito, versus o estilo de trabalho. E está tudo certo. Eu acho que é você buscar a sua expectativa se ela está aderente ao seu objetivo. Exato. E de novo, né? É o que eu falo muito. Eu bato muito nessa tecla de fit cultural. E aqui talvez uma pergunta que seria bem interessante, que eu gosto de fazer para os candidatos, para avaliar essa questão da cultura. O que é um dia perfeito de trabalho para você? Que a pessoa vai fazer um desenho, vai montar uma cronologia de um dia, desde o início até o término da jornada dela. O que é um dia perfeito de trabalho? Que aí você vai entender o que é valoroso para essa pessoa. Porque ela pode começar a narrativa da seguinte forma. Bom, um dia perfeito do trabalho é quando eu acordo, tomo meu café em paz em casa, não preciso pegar transporte público, ou seja, ela já está mostrando ali que essa questão do home office é importante para ela. Desligo o meu computador, aí eu começo montando ali a minha agenda, aí eu começo fazendo... E aí você vai entendendo toda essa construção para validar o que é valoroso para aquela pessoa.
entende? Porque é aquilo. Vou dar um outro exemplo sobre essa construção que a pessoa vai fazendo de um dia perfeito de trabalho. Eu gosto de ter tudo planejado, tudo estruturado. Por exemplo, lá na consultoria a gente não tem isso. Sim. A gente é muito imprevisível. De tal ponto que, às vezes, a gente tem uma... não é que é questão de ser imprevisível, mas talvez eu não empreguei a palavra correta, mas ter um dinamismo. É muito dinâmico. Um dia a gente está fazendo uma coisa, outro dia a gente está fazendo uma coisa totalmente diferente. E aí, para a pessoa, quando ela começa a trazer nessa narrativa do dia perfeito de trabalho, um ambiente onde ela quer ter tudo de forma metódica, planejada, tudo certinho, fala, puxa, meu. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente tem aquela situação, principalmente no nosso caso, como nós somos uma empresa pequena, e a gente entrevista uma pessoa que veio de uma empresa de grande porte, que ela fazia uma parte de um sistema. E eu falo, olha, aqui é uma empresa pequena, você vai ter que fazer de tudo um pouco. Como que é isso para você? Aí eu sinto um pouco sobre essa questão. Eu acho que pegando o gancho do que você trouxe, dessa questão, desse dinamismo, uma pergunta também muito válida é a questão da adaptabilidade. Como que você lida com gestão de mudança? Porque você está num ambiente que as coisas mudam de um dia para o outro. Então, hoje eu estou fazendo uma rotina, amanhã já é totalmente diferente. Então, como que é para você lidar num ambiente que a mudança é rotineira? Sim. Então, a pessoa vai parar e vai pensar, bom, o meu estilo é mais metódico, como você falou, meu estilo é mais metódico, é mais, ter tudo no controle, eu preciso fazer as mesmas atividades todos os dias e tá tudo certo, né? Então, precisa avaliar se aquilo faz sentido ou não. Por isso que o candidato ele tem esse poder de escolha, né? De entender, poxa, aqui faz sentido. Não, acho que não é ainda a minha vez. Talvez ainda não é o lugar. E tá tudo certo. Legal. Cultura é sempre um desafio, a gente tem essa dificuldade para avaliar, às vezes se mistura um pouco a avaliação de cultura com a avaliação da parte comportamental, mas esse, com certeza, é uma das etapas iniciais de qualquer processo de seleção. Eu preciso validar cultura nos primeiros momentos do processo, porque se a pessoa não tiver a minha cultura, não adianta, ela vai sair, ela vai sair. Quando ela chega num ambiente onde ela não se sente parte daquilo, que ela não tem a conexão dos valores que ela tem junto com os valores da organização, é claro ali que existe um risco de rotatividade muito grande. Agora, aproveitando esse gancho, né, falando ali sobre a questão de avaliação de cultura, sabendo que talvez, por o fato da gente subir um pouco a nossa régua para avaliar a questão da cultura, talvez a gente encontre dificuldade para encontrar candidatos para uma vaga. E eu queria validar com você, Fernanda, principalmente por você ter essa carreira mais na parte de consultoria, o que normalmente você faz quando você está com uma dificuldade de encontrar candidatos para uma vaga específica? Que pode ser, vamos pegar, por exemplo, o mercado de TI, que normalmente é um mercado mais complicado ali, de você encontrar profissionais. Você tem alguma tática, alguma estratégia, assim, do que você faz? Assim, puxa, não estou encontrando o candidato, o gestor está no meu pé ali, pressionando para conseguir encontrar um candidato para essa vaga, o prazo já está quase estourando. O que normalmente você faz ali de estratégia? Eu gosto muito de olhar para dados, Edgar. Se eu fiz uma divulgação, eu fazer uma reflexão com a liderança, sentar, trazer números, né? Foi abordado tantos, você entrevistou tantos e pressionar ele, né? Tentar entender que fatores ele está fazendo para não avançar com aqueles finalistas. Eu acho que aí vem, né, muito do quanto é importante a gente ter a comunicação bem assertiva, a influência, persuasão também, né, perante a liderança, de trazer isso e se posicionar fazendo essa reflexão com a liderança, aonde ele tem que me convencer, porque, né, se foi mais aquela empatia de não gostei daquele candidato, ele tem que me trazer dados mesmos que aqueles candidatos não estão sendo assertivos para o processo e fazer lá, né, todo uma
a avaliação para ver onde a gente está errando. Se é eu que estou errando, se é a descrição, se é o que, que a liderança, né, a expectativa da liderança, daqui a um pouco não tem nada a ver com aquilo que a gente desenhou. E mesmo a gente já ter feito um alinhamento, reunião, a liderança, ela muda muito rápido. Então, ela faz um desenho e ela começa a entrevistar, daqui a um pouquinho ela já mudou, ela não quer mais aquele perfil. E aí vem aonde a gente, né, não é que nós estamos falhando, estamos, né, com falhas no processo, mas tem que ter aquele momento de reflexão, aonde, né, eu tenho que dar aquele aperto lá com a liderança, sem medo, com posicionamento para entender, né, onde que a gente está ali precisando ajustar novamente. Legal. Eu acho que faz todo sentido, Fernanda, concordo com você. Eu complementaria dizendo que o RH ele tem que ser estratégico. Quando você traz o cliente, o gestor da vaga, como o seu parceiro do negócio, você mostra para ele que você está trabalhando em conjunto, não para engessar o processo, mas que você vem como um facilitador para buscar aquele talento para aquela posição, você ganha uma credibilidade, uma confiança por parte do gestor. Então, eu acho que desde revisitar a descrição da vaga, faz sentido o que você está pedindo e a gente não está encontrando profissionais, fazer um mapeamento de mercado é muito importante para entender como que o mercado hoje está reagindo frente a essa posição que eu estou trabalhando. Né? Eu venho de um universo de TI, né? Trabalhei em grandes players, então eu trabalho com TI há mais de 15 anos e eu entendo que a importância de você fazer esse mapeamento, de você olhar onde estão esses profissionais, onde que eu posso localizar. São em redes sociais, são em grupos de afinidades, no LinkedIn, são em plataformas de vagas, grupos de WhatsApp, de Telegram, né? Ou é um grupo específico que eles têm, é um evento presencial, né? Principalmente no universo de TI, faz-se muito hackathons, meetups, eventos de tecnologia. Então, assim, o profissional de RH, eu acredito que ele também tem que ter esse olhar. Eu preciso ter esse olhar para o networking, para participar de eventos, para me conectar com pessoas das áreas que eu estou contratando, para poder também gerar aquela conexão, né? Porque muitas vezes eu estou me conectando com aquela pessoa que, de repente, ele não está olhando o mercado. Exato. Mas ele vai me colocar em contato com outro profissional que eu sei que está aderente à minha posição. Então, eu acho que ter esse olhar de network, de conexões, de você se conectar com as pessoas, entender onde elas estão. A parte de dados, eu acho que não tem como falar de RH sem olhar métricas, sem mostrar resultados. Você tem que apresentar relatórios para a sua gestão e falar, olha, o cenário é esse. Como que eu consigo te ajudar? Né? A gente talvez vai precisar flexibilizar algum ponto aqui desse requisito. Então, quando você começa a mostrar números, resultados, todas as ações que você está fazendo, você começa a ganhar também essa confiança por parte do gestor, né? E aí entra no ponto que você trouxe. O gestor está entrevistando e está reprovando todo mundo. Sim, mas eu preciso entender por que eles estão sendo reprovados. Não somente reprovado por conta do perfil. Tá, mas por conta do perfil, o quê? Né? É o perfil técnico, o que ele deixou a desejar, o que ele não tem de competência técnica que você precisa. E mostrar para ele o quê? Muitas vezes, você não vai ter tudo num candidato. Você sempre vai ter algum ponto a desenvolver. Então, mostrar para ele, olha, eu tenho um talento, é um high potential, uma pessoa que tem um potencial, mas ele não tem todos os requisitos. De repente, você consegue lapidar, né, essa pessoa, ter um olhar também interno, né, quando a gente fala de encontrar talentos, eu estou esgotando as possibilidades externas, e eu sou uma ferrenha defensora da gente olhar o mercado, mas tem alguns momentos que por que a gente também não olha os talentos dentro da organização? Sim. Né? Às vezes a pessoa está lá há 5 anos, 10 anos e quer aquela oportunidade, ela já tem a missão, cultura, valores, né, enraizados, já conhece muito bem do negócio e às vezes também precisa ser lapidada. Então eu acho que você também ter esse outro olhar, né? Olhar o externo, que é importante para você trazer, oxigenar de informações, mas também ter esse olhar. Então eu acho que esse é o papel do RH. Você ter essa visão 360 e o que você pode construir e trazer para o seu gestor. É verdade. Não, foi brilhante, assim, a forma que vocês trouxeram como maneiras da gente, não seria corrigir, mas ter um resultado diferente diante de uma dificuldade. O que a Fernanda trouxe foi fantástico, porque
eu preciso entender o porquê que esses candidatos que eu te mandei, você não está evoluindo com eles. São as competências técnicas? São as comportamentais? Às vezes acontece muito do gestor avaliar as pessoas por afinidade. Exatamente. Ou usa, né, em outra palavra, eles falam assim, meu santo não bateu, não fui com a cara dessa pessoa. São aspectos subjetivos. A gente estava falando agora há pouco sobre DISC, sobre avaliação cultural, sobre avaliação de competências comportamentais e técnicas, e eu não posso ir para um caminho que eu vou fazer a avaliação das pessoas por afinidade. Não faz sentido uma situação como essa. Então, eu preciso entender com esse gestor, tá? Olha, eu te mandei 3 candidatos finalistas para esse processo. Você não aprovou nenhum deles. O que faltou dentro daquilo que foi que você falou? Dentro do descritivo que você me passou, que a gente alinhou, a gente fez esse ajuste fino do perfil, versus esses candidatos que eu te apresentei. Porque se a gente olhar o descritivo e todo o alinhamento do perfil, eu vou dando check aqui em todos esses candidatos, eles apresentam exatamente aquilo. E é o que você falou. Às vezes, na conversa com esses candidatos, o que pode acontecer? Ele muda o perfil, mas ele não te avisa que ele mudou o perfil. Você sabe que eu tive uma experiência que a gente começou a habilitar o recruiter para alguns dos gestores, porque eles falavam, mas eu quero também ter esse olhar, eu quero entender. E aí, quando a gente começou a habilitar, ele começou a fazer as buscas e às vezes se conectar com o candidato, ele falava assim, nossa, olhava o perfil, achava que era aquilo, mas no bate-papo não fluía. Então, a gente também mostra para ele que nem sempre você vai ter o candidato ideal, né? Então, assim, o que está ali no currículo, o que está, de repente, no perfil do LinkedIn, às vezes não tem todas as informações, mas aquele bate-papo, ele vai ter aquela visão, né? Ou quando você coloca ele dentro da entrevista junto com você, ele começa a ter uma dimensão, ele faz parte do processo, né? Não novamente para engessar, mas ele fala, puxa, então eu acho que você trazer ele mais perto, conscientizar, entender com ele, tá? Mas não foi por quê, né? Não que você tem que ser questionador a um ponto de pressionar o gestor, mas eu acho que é você mostrar para ele, falar assim, mas vamos sentar aqui, ó. Me conta em detalhes, por que não? Né? Você, de repente, poderia pensar que você pode lapidar essa pessoa, você pode desenvolvê-la, né? Então, eu acho que você trazendo ele mais próximo da operação, você começa a mostrar para ele um mundo de oportunidades. Verdade. Porque senão você vai indicar 10, 20 candidatos, não tá bom. Então, peraí, então a gente tem alguma falha aqui no processo. Então, a gente vai ter que revisitar a descrição da vaga, de repente, a forma que ela está sendo divulgada nas plataformas externas, a forma que a gente também comunica essa informação. Então, a gente vai ter que rever. E o ponto que você falou, Paula, acho que faz muito sentido. Acho que foram 2, na verdade. O primeiro é sobre uma questão que eu gosto muito de trabalhar nos recrutamentos e seleção, que é a parte de avaliação de potencial. Por que avaliação de potencial? Porque às vezes você vai entrevistar um candidato e ele não atende 100% ali de forma religiosa todos os pré-requisitos da vaga. Mas aí você consegue conversar com esse gestor a tal ponto que ele pode flexibilizar alguns pontos. Falar, olha, hoje ele não tem essa competência técnica, mas ele tem potencial para desenvolver isso. Por exemplo, um inglês, um Excel, Exato. um conhecimento em alguma... vamos pegar na área de TI, em alguma certificação ou alguma linguagem de programação, porque é uma pessoa que demonstra ali que tem um aprendizado rápido, que ela tem esse apetite por conhecer coisas novas, ou seja, você faz uma avaliação de potencial dessa pessoa. Exato. Esse é um ponto. O segundo que você trouxe também, que é muito interessante, que eu bato muito nessa tecla, é por que eu não coloco um recrutador, uma pessoa de RH, para treinar esses gestores, para que eles possam fazer entrevista? Porque eu não sei se vocês já acompanharam, mas eu já acompanhei uma entrevista de um gestor entrevistando um candidato, e nessa experiência que eu tive, foi uma experiência, assim, desastrosa. Porque a entrevista que esse gestor fez, ele estava basicamente fazendo um bate-papo sem fundamento com a pessoa. Vou dar um exemplo de perguntas que ele fazia. O que você faz? Né?
que é a sua rotina? O que você gosta? O que você gosta de trabalhar? O que você... Entende? Então, eu preciso fazer com que esse gestor entenda, principalmente o conceito do recrutamento e seleção baseado em competências, que as perguntas elas precisam ser estruturadas baseadas em o que o candidato construiu na carreira dele de resultados, de realizações, de validações de algumas competências técnicas ou comportamentais, porque o gestor ele tem, como ele não sabe técnicas como nós recrutadores sabemos, né, de técnicas mais avançadas na parte de recrutamento e seleção, ele tende a fazer uma pergunta mais indutiva, uma pergunta de projeção. Então, ao invés dele perguntar, que seria a maneira correta, me conte uma situação onde você tenha trabalhado sob pressão, ele pergunta para o candidato se ele sabe trabalhar sob pressão. Uhum. E aí é só você pensar o seguinte: o profissional está querendo a vaga. Ele recebe uma pergunta se ele sabe trabalhar ou não sob pressão. Uhum. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele tenha uma dificuldade, a probabilidade dele responder sim é muito grande, porque ele está interessado na vaga. Exato. Entende? Mas eu acho que é perfeito o que você trouxe. E nós, como RH, a gente tem que ter esse olhar. Quando você vai trabalhar uma vaga, primeiro, olhar essa descrição da vaga. Tá incompleta. Às vezes você pega uma descrição que tem 2 linhas que você fala, tá, mas e o que mais? Ele precisa, de repente, ter uma certificação, ele precisa ter um conhecimento X. Ok, né? Você precisa de mais insumos. E eu acho que você fazendo essa provocação com o gestor, né? Provocação que eu digo, me fale mais da vaga, conheça o negócio. Muitas vezes eu tinha que entrar na operação técnica para entender o que aquelas pessoas iam fazer, né? Mesmo de tecnologia. Me conta um pouquinho mais. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver, ele vai dar suporte, ou é uma outra área, uma área administrativa, uma área comercial, entender do negócio e você olhar para o gestor. Ele tem o preparo para a entrevista? Uhum. Porque às vezes ele não tem. Sim. Então eu tive que muitas vezes reestruturar o processo de RH e elaborar roteiro de entrevistas para ajudar ele também. Olha, tá aqui um roteiro para talvez você ter alguns insights, você pode mudar. Ou muitas vezes eu trazia ele para dentro da entrevista, então quando eu via que ele ia conduzindo a entrevista para um lado, eu já puxava de uma outra maneira para fazer perguntas mais pertinentes, né? Para trazer mais para o negócio e mais para o que eu precisava ouvir se estava aderente à vaga. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Eu preciso muitas vezes treinar o gestor, eu preciso dar um acompanhamento, eu preciso sensibilizar. Então a gente tem um campo bem amplo para poder trabalhar. E o outro... Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu tenho um case de potencial, eu gosto muito de trabalhar, né? Eu me desenvolvi muito com aquele olhar para olhar para o potencial e ver aquele profissional dentro daquilo que está bem fora da curva. E o meu diretor, né? Eu apresentei um currículo para ele e ele... Não, Fernanda... Não tem experiência nenhuma, administração, Fernando, o que a gente precisa é X e tu... Olha o que tu tá me apresentando, conversa. Conversa que tu vai ver que a pessoa vai te surpreender. Ah, Fernanda, vai fazer eu perder meu tempo? Não, sério. Dá um voto de confiança. E aí tu vai, né? Com o tempo tu vai ganhando muito a confiança. Exato. E o diretor entrevistou. Nossa, ele entrou na minha sala assim, ó. Pô, Fernanda... A profissional é perfeita, a menina é fora da curva e hoje tá voando aí no mercado. E eu fico extremamente feliz, né, de poder ser insistente, eu poderia, né, não, meu diretor falou, vou, né, não vou confrontar, né, o que ele tá me dizendo, não, entrevista, é um voto de confiança, vamos lá. Mas é porque o gestor, ele olha você, olha o RH como parceiro do negócio. Exato. Quando ele sente que você é o parceiro, se ela tá falando em entrevista... me dê esse voto de confiança, o negócio flui. É verdade. Né? Comigo aconteceu, muitas vezes falava assim, o gestor falava assim, não, mas acho que não dá o fit. Aí entrevistava, vou aprovar, é essa pessoa. Então, você ter esse elo com o gestor, criar essa parceria, essa confiança, essa credibilidade, ele pode até ir meio ressabiado, mas aí ele sai com uma outra percepção. E aí que você, como RH, começa a ter autoridade. Você começa a mostrar que vocês estão trabalhando juntos, né? Então, eu acho que esse que é o bacana. Então, é incrível, né? Essas possibilidades. E um ponto que você trouxe, Fernanda, que
faz muito sentido a gente pensar o seguinte, eu não vou confrontar o requisitante da vaga, mas eu preciso saber fazer de maneira inteligente perguntas que levam ele para uma reflexão. Exato. Que nem foi o exemplo que a gente estava falando no início sobre o perfil do DISC. Eu posso trazer ele dentro de uma perspectiva mas me conta, o porquê você está buscando esse perfil especificamente? Será que um outro perfil comportamental não te atenderia, já que é um profissional que tem X PTO de qualidades ali? Então, é sempre fazendo perguntas para levar esse gestor a uma reflexão de talvez aquela verdade absoluta que ele tem em relação a algo que ele acredita de um candidato, de um profissional. Você vai desconstruindo e vai trazendo isso, que foi o que você falou. Pô, fui lá, insisti, deu certo, aprovou e a candidata está indo super bem. Imagina se você não tivesse feito isso. Qual que seria o desfecho dessa história? Então, quando a gente fala ali sobre essa questão de uma dificuldade de fechar uma vaga, de fechar um processo seletivo, está muito relacionado a dados, né, levantar as informações em si, acho que é um primeiro ponto ali, levantar o porquê que essas pessoas não estão sendo aprovadas, os candidatos foram, né, quais são os dados que eu tenho desses candidatos que foram apresentados versus o descritivo da vaga. E segundo, saber fazer perguntas, saber argumentar, saber, trabalhar numa avaliação de potencial com as pessoas, validar se os processos estão sendo feitos de maneira correta, porque às vezes o gestor ele está validando só o feeling dele, a parte da afinidade que ele tem com o candidato, e a gente precisa desconstruir isso, porque o processo ele não é 100% intuitivo. Tudo bem, eu não vou falar para vocês que tem que ignorar 100% essa questão de intuição ou de afinidade, né? Às vezes vai ter aquela questão de você, não fui muito ali, não teve uma conexão muito grande com o candidato, mas isso não pode ser um fator primordial ali para tomar uma decisão. Então foi, acho que bem legal esse tópico. Agora, um ponto que eu achei interessante, além dessa questão de dificuldade de encontrar candidatos para uma vaga específica, a gente tem ali processos de seleção que eles precisam ser bem estruturados para a gente conseguir assertividade e mandar os candidatos adequados para uma vaga. Eu perguntei para vocês, né, perguntas que não podem faltar numa avaliação de cultura. Mas e de uma forma geral, qual que é aquela pergunta coringa ali que sempre está no processo seletivo de vocês numa entrevista, que você fala, Edgar, essa daqui é a minha pergunta principal que não pode faltar. Vou começar com você, Paula, agora. Bom, são muitas, né? Mas eu acho que difícil escolher uma, né? É que eu acho que assim, você tem que avaliar o perfil da vaga, o contexto. Eu acho que para cada processo seletivo, você vai usando perguntas diversas, né? Avaliações comportamentais, né? Perguntas comportamentais. Então, você vai olhando de acordo com a descrição da vaga, o que você precisa trazer, e você vai elaborando as perguntas pertinentes. Mas eu acho que algumas das perguntas, né, que são importantes, me conte os desafios, né, no seu emprego anterior, na sua atuação anterior, me conte um desafio que você teve que lidar e como que você enfrentou essa situação, né? Então, acho que uma delas é você pedir para a pessoa explicar os desafios, as conquistas que ela teve, né, durante a sua jornada, quais foram as conquistas, né, o que você acha que complementou na sua trajetória profissional e pessoal, como que a pessoa faz a gestão do tempo, né, como que ela se organiza no dia a dia, como que ela lida com a gestão do tempo, e aí a gente pode pegar o gancho de gestão de mudança, né, como que é para a pessoa, se eu estou num cenário que é uma vaga que ele vai ter rotinas totalmente diferentes, como que é para você no ambiente, que hoje é da minha posição, lidar com mudanças frequentes? Sim. Né, como que você se vê nesse cenário? Então você começa também a trazer perguntas que o candidato começa a refletir. Será que realmente essa posição é para mim? Né? Outra pergunta que eu acho que é importante, como que você busca um aprendizado contínuo? Porque cada pessoa ela tem uma forma de aprendizado.
A gente até estava falando antes de entrar, né, que a gente está na onda dos podcasts, né, que você tem a facilidade de poder escutar em qualquer lugar, né, fazendo atividade doméstica, na academia, né, enfim. Então, mas tem pessoas que às vezes não curtem o podcast, né? Curtem ler um livro físico, ler o Kindle, ou estar numa sala de aula, né? Eu preciso estar ali, ou estudando, fazendo um online. Então, eu acho que perguntar para o candidato como que você tem usado o seu tempo para o lifelong learning, né? Que a gente fala, para se manter atualizado, frente que hoje o mundo, né? A gente está nesse completo constante de aprendizados, tudo muda, tudo é muito, né, muda todo o tempo. Então, acho que são algumas das perguntas, né? Me fale um pouco sobre você, né, para você também ver como que a pessoa tem o seu como que ela se enxerga, né, o seu autoconhecimento, o que é, deixar a pessoa à vontade também falar. E eu sempre gosto de finalizar perguntando para o candidato, tem algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Perfeito. Porque às vezes a gente está naquele contexto e às vezes a pessoa quer aquela oportunidade para falar alguma coisa que ela acha que faz sentido e ela fala, puxa, que legal, você me deu essa oportunidade. Então, acho que é importante também você deixar o candidato aberto, né? Tem algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Então, você joga também para a pessoa ter essa oportunidade, essa liberdade. Perfeito. E você, Fernanda? Tem uma pergunta bem clássica e clichê que eu sempre pergunto, vocês, né, e o RH, né, alguns entendimentos aí, é bem clichê mesmo, que é os pontos fortes e os pontos a desenvolver. Legal. Por quê? E por mais que eu faça uma pergunta que tá, se tu botar lá no Google, vai ter muitos exemplos. E a pessoa vem com aqueles exemplos. Não, esse não. Ansiedade, para mim, é o mal da humanidade. Vamos lá. Perfeccionismo. Não. Esses aí eu já nem aceito. Por que eu gosto de fazer essa pergunta e daí trazer, assim, umas reflexões com os candidatos? Porque eu quero ver a maturidade dele para trazer os pontos fortes e os pontos que ele realmente tem a desenvolver, que isso, para depois, né, na avaliação de desempenho, eu poder, né, o RH poder estar acompanhando e fazendo, né, esse desenvolvimento do candidato. Então, muito mais para ver a maturidade da pessoa. Então, quando ela me traz esses pontos, né, que não, vamos lá, vamos pensar outros. Aí eu gosto, não, peraí, vamos lá. Não tem certo e nem errado. Eu quero que tu me diga, sério, eu quero que tu me diga que tu não é autoconfiante para falar frente ao público, que tu tem essa maturidade de dizer hoje, sem medo, para a gente poder, no futuro, poder desenvolver e eu avaliar o quanto isso vai impactar para aquela vaga que eu tô, né, que a liderança ali, que a área tá solicitando. Então, acho que é clichê, mas eu sempre pergunto. Eu acho que quando você... Desculpa, Edgar. Não. Só complementando, Fernando, eu acho que quando você faz essa pergunta, assim como me fale sobre você também consegue avaliar como é que o candidato se avalia. O meu autoconhecimento, como que eu trabalho, né? O meu autoconhecimento. Porque assim, poxa, eu sei que pode parecer clichê e às vezes é difícil a gente falar o que eu preciso desenvolver, né? Eu não gosto de perguntar... pontos negativos, porque eu acho que é muito forte. Mas o que você acha que você precisa desenvolver ou melhorar? Todos nós precisamos desenvolver alguma coisa. Então, quando você faz essa reflexão, você consegue falar, puxa, olha, eu preciso desenvolver o meu Excel. Na parte técnica, eu sei que eu preciso desenvolver o Excel, mas talvez na minha parte comportamental eu preciso desenvolver falar para o público. Eu estou acostumada a falar mais para pequenas reuniões, 4, 5 pessoas, mas de repente entrar no auditório para falar para 100 pessoas, eu posso travar. Então, eu acho que a gente, quando consegue ter esse entendimento, né, de se avaliar, entender o que eu preciso desenvolver, porque todos nós vamos ter erros, vamos ter falhas, vamos ter acertos, mas ter o autoconhecimento é muito importante. Então, eu acho que são fatores, né, quando a gente faz perguntas nesse sentido, eu acho que traz uma reflexão muito profunda. E eu gosto muito de ir nessa linha. Por exemplo, que perguntas que para mim são cruciais e que eu não abro mão num processo de seleção. Primeiro, quando eu tenho uma pessoa que está participando de uma entrevista, eu sempre busco entender 3 fatores: empresa, função
A empresa que a pessoa trabalhou, a função que ela exerceu e o líder que ela teve. E uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é, nessa última empresa onde você trabalhou, o que você mais gostava e o que você menos gostava de lá? Aqui já tem um aspecto relacionado à cultura que a gente estava falando agora há pouco. Porque ela vai trazer elementos daquilo que ela mais gostava e que talvez eu tenha na minha empresa, e talvez coisas que ela gostava e que eu não tenho na minha empresa. Ou seja, já vai acender uma luz amarela ali de alerta, porque ela falou, ó, isso é valoroso para mim e eu não tenho na minha empresa. E aí, como é que eu faço esse processo? Antes, quando eu começo a entrevistar um candidato, eu não passo nenhuma informação da vaga para ele, como funciona a minha empresa, exatamente para fazer essas validações. Porque se eu trago todos os detalhes para ele no início, logo do processo seletivo, ele tem a probabilidade dele direcionar o discurso dele de acordo com aquilo que eu falei. Percebe? Então, eu primeiro faço essa entrevista e vou fazendo essas perguntas, para depois, aí, no final, quando a gente termina o processo, agora eu vou te passar as informações da vaga. Percebe? Então, voltando aqui, esse ponto da empresa é crucial. Exato. E aí eu vou trazer, ela vai falar assim, o candidato, o que ele não gostava. E às vezes um ponto que ele não gostava, eu tenho isso na minha empresa. E aí? Eu vou trazer uma pessoa que falou que não gostava de algo da empresa anterior e eu tenho isso aqui na minha empresa? Como líder é a mesma coisa. Eu peço sempre para a pessoa falar, olha, me fala dos 3 últimos líderes que você trabalhou, quais eram as características comportamentais que você mais admirava nesse líder? Eu quero que você me fala qual líder que você mais gostou de trabalhar e por quê, quais eram as características desse líder que você mais gostou. E eu quero que você me fale também um líder que você não gostou de trabalhar e por quê, quais são essas características desse líder que você não gostou de trabalhar. Perfeito. Gente, isso é muito rico. É muito rico, porque a pessoa ela vai trazendo, e eu, às vezes, como líder da pessoa, eu vou falar, a pessoa não gosta de ser cobrada. Pô, eu cobro pra caramba, e aí? Talvez para aquele contexto ela não vai... Não vai se encaixar, porque vai trabalhar com um estilo de liderança, que você sabe, tem vários estilos de liderança. E aí ela trouxe dentro de um contexto de um líder que ela não gostou de trabalhar, alguns elementos que eu tenho como líder. E na função é a mesma coisa. Quando eu entro nesse âmbito da função, para a gente fechar esses 3 pontos aqui, é a mesma coisa. Ela vai trazer coisas que ela fazia nessa última função, que vai ser exatamente o que ela vai fazer aqui. Exato. E percebe o quão poderoso é isso? Eu consigo avaliar a pessoa em 3 dimensões, empresa, líder e função, e consigo validar aquilo que ela valoriza versus aquilo que eu valorizo, aquilo que ela não quer para uma próxima experiência de trabalho, e aquilo que talvez ali, dentro daquilo que ela não quer, é o que acontece na minha empresa. Exato. E é muito poderoso essas perguntas. Acabei passando, né? A gente falou que de uma pergunta, mas eu acabei trazendo 3, porque são várias mesmo. É difícil você escolher uma, mas essas 3, elas são muito poderosas. Elas têm um poder, assim, incrível, além desses pontos que vocês trouxeram sobre a parte de autoconhecimento. Pode parecer que não, mas uma simples pergunta que nem você falou, Paulo, fale-me sobre você, nossa, a pessoa ela vai trazer dentro de uma perspectiva. Ela pode começar falando que ela é mãe, que ela tem um filho, ou ela pode falar, não, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, ela vai trazer diversas perspectivas, que nem quando você pergunta um sonho da pessoa. É muito natural, mas sonho profissional ou pessoal? Faz. Exato. O que você sonha? Me deixa entender um pouco melhor o que é um sonho para você. E sem contar que quando você pergunta, por exemplo, me fale sobre você, é uma maneira também de você deixar o candidato mais à vontade, né? Não tem uma ordem, olha, tem um roteiro aqui, pergunta 1, 2, 3. Não, a pessoa vai começar pela ordem que ela acha que é melhor. Se é pelo lado pessoal, se já é pelo lado profissional, se é pelo lado acadêmico, né? Então, você também deixa a pessoa se sentir mais à vontade. Por isso que eu falo, não tem um roteiro certo, né? Não tem receita de bolo, mas eu acho que é você pensar em perguntas estratégicas com base na vaga, na cultura da sua empresa, nos seus objetivos. Então, ter essas expectativas muito alinhadas.
Então, para cada entrevista, você vai fazer perguntas diferentes, né? Então, acho que esse que é o sentido. E são estruturas e roteiros que você vai fazendo de formas diferentes. E aqui eu posso até adicionar novas perguntas aqui e roteiros diferentes para a entrevista, porque cada candidato é uma situação diferente. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum eu querer saber o que você falou. Como que você se atualiza? Exato. E aí a pessoa vai e traz. E eu sempre estou com uma postura de validar se aquela informação que a pessoa está trazendo ela é procedente ou não. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu li livros. Tá, me fala qual foi o último livro que você leu. Aí a pessoa vai falar, tá? E eu gosto, principalmente quando ela fala do último livro que ela leu, se é um livro que eu também já li, aí eu entro um pouco no assunto, para validar se de fato foi aquilo que ela leu. Porque é muito fácil eu chegar para você e falar assim, Fernanda, me fala quais são os seus hobbies. Aí você fala, não, eu gosto de ler, meditar, fazer atividade física. Por quê? Porque você quer impressionar o recrutador ali. Então, às vezes, você fala que você faz tudo aquilo, mas, na verdade, você não faz. Exato. E aí, eu preciso aprofundar com a pessoa se aquilo é procedente ou não. Tá? Se ela tem isso como um hobby da questão da leitura, essa prática, eu vou validando ali esses pontos e perguntando para ela o quanto que aquilo procede ou não, sobre a questão desses hábitos, né? E eu acho que tem diversas outras perguntas que você vai colocando ali dentro do processo para você validar se aquele candidato é o candidato adequado para a vaga ou não. Que nem você comentou sobre os pontos fortes e os pontos a desenvolver. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer e eu vou até mais a fundo. Ao invés de ser direto, porque é o que você falou, se você colocar hoje na internet, o que responder se o recrutador perguntar os pontos fortes, a pessoa vai vir com uma resposta pronta. Exato. E aí, como que eu gosto de trazer? Eu trago para validar esse mesmo ponto, só que eu dou uma outra roupagem. Eu falo, olha, eu imagino que na sua última empresa você tenha passado por alguma avaliação de desempenho ou alguma conversa com o seu líder. Nessa avaliação de desempenho, nessa conversa, me conta algumas características suas nas suas últimas empresas ou na última que você passou, que você recebeu um elogio, uma boa nota da avaliação desse seu líder. Aí a pessoa ela vai pensar um pouco mais. E aí, ela vai trazer alguma característica positiva. Terminou de responder, aí eu vou na outra ponta. Tá, e a gente sabe, né, que sempre nessas avaliações, nesses feedbacks, tem pontos que você precisa melhorar e desenvolver. O que seu líder falou? Me traz um exemplo de situação dessa avaliação de desempenho que você fez e que o seu líder trouxe um ponto de melhoria. Aí a pessoa ela é mais específica ainda naquele ponto, porque é uma situação real. Eu sempre vou buscando situações passadas. Exato. De algo que aconteceu. Porque existe uma tendência muito grande de um comportamento passado ele refletir um comportamento futuro. Então, quando eu busco algo que aconteceu com essa pessoa, se ela sabe ou não trabalhar sob pressão, pedindo para ela me contar uma situação que ela tenha trabalhado sob pressão. Na parte técnica, me conta como que você utilizava a tabela dinâmica no Excel lá na área financeira. Parte de TI. Tá? Quais eram os códigos que você utilizava lá, utilizando a linguagem de programação XPTO? Eu sempre tenho esse cuidado de validar os pontos, situações passadas e pedir para a pessoa construir uma narrativa baseada nisso, do que eu fazer uma pergunta indutiva. Que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Como que se você sabe trabalhar sob pressão, ou me conte como que você trabalharia sob pressão. Não faz sentido eu fazer esse tipo de pergunta, entende? Então, a gente tem ali uma espécie de um arsenal de perguntas, que são perguntas muito poderosas em processo de seleção, que eu consigo fazer uma boa análise, uma boa avaliação do profissional ali ao longo do processo. Agora, uma coisa também que acontece bastante é a gente ir lá, depois eu quero ouvir um pouco de vocês em relação a esse problema.
Você vai lá, faz o processo seletivo, faz a entrevista, aplica os testes, faz tudo certinho, manda para o gestor aprova o candidato. Só que aí chega no final, o candidato desiste da vaga. Que é o que acontece em algumas situações. Ele vai lá e declina e por algum motivo ele fala, eu desisti do processo, eu vou ficar aqui na minha empresa, ou eu recebi uma proposta de uma outra empresa, ou tem situações dele chegar e falar que eu fui pedir as contas para o meu gestor, ele me deu um aumento, eu vou ficar. Existe alguma técnica para minimizar essa situação, de evitar que esse candidato ele peça que ele decline na vaga nessa última etapa do processo? Já na fase final, depois que ele recebeu a aprovação, recebeu a proposta, tudo certinho, ele foi aprovado? Bom, eu acho que é a hora que quando você recebe a aprovação do candidato, ele desiste, é a hora que o RH, o coração para por alguns segundos, né, e volta, se recompõe. Mas eu acredito que tem alguns sinais verbais e não verbais que você vai sentindo no decorrer do processo seletivo, né? Então, por exemplo, as perguntas mesmo que o candidato faz durante o processo seletivo, o interesse da vaga, se ele pesquisou a empresa, né? Então, eu acho que você já começa a ter alguns sinais no começo do processo seletivo, né? Se ele se candidatou, se na hora da entrevista ele fez perguntas, né? Muitas perguntas da empresa, como que é, né, a liderança ali dentro, como que é o time com quem eu vou trabalhar. Então, ele se cercou de perguntas da empresa, da equipe, da liderança. Acho que você começa já a ter um termômetro, né? Geralmente o candidato depois da entrevista manda um e-mail de agradecimento, né? Olha, muito obrigada pela oportunidade, achei muito bacana a entrevista, estou na torcida. Enfim, eu acho que tem alguns indícios que você vai sentindo, né? Se o candidato ele vai evoluir ou não, né? Se ele faz alguma pergunta posterior à entrevista, né? Esqueci de perguntar algo, mas você tem um canal aberto. Eu acho que a comunicação tem que ser constante. Tem que manter o candidato aquecido, né? Tem que ser tempestivo a comunicação, não adianta estar aprovado e demorar 2 semanas para poder, de repente, formalizar ali uma carta oferta. Eu sei que tem realidades e realidades, cada empresa tem os seus procedimentos, mas eu acho que enquanto RH, a gente também ter esse olhar de tentar agilizar os processos, né? Otimizar as etapas. Então, se eu já sei que aquele candidato foi entrevistado e foi aprovado, eu tenho que tentar agilizar aquele processo, né? Tentar correr para mandar uma carta oferta, manter ele comunicado de todos os status. E eu acho que você vai sentindo, né? Se você manda uma comunicação, faz uma comunicação com ele, se é pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ele já não te retorna, né? Demora no tempo. Ou demora para responder. Né? Você manda... Antes, não. Você estava fazendo aquele approach inicial, ele te respondia na hora. Né? A gente sabe que tem o tempo, a pessoa está trabalhando às vezes em home office, tem várias situações, mas eu acho que já são termômetros que você começa a ir percebendo. Será que de repente o interesse dele já não mudou na curva ali? Né? De repente ele recebeu uma contraproposta da empresa atual, estava batendo papo com o gestor, falou, poxa, eu estou olhando o mercado, e o gestor, olha, vai ficar aqui, vou te dar uma contraproposta. Então eu acho que tem alguns indícios que a gente começa a perceber, né, que você falou, a pessoa declinou, mas tem coisas que às vezes fogem do nosso controle. Exato. Né? A empresa que ele está hoje fez uma contraproposta, de repente eu volto com o gestor da vaga, ele não tem o budget para aumentar o salário da vaga. Então eu acho que ter esse entendimento, né, por isso que eu acredito que ter esse olhar desde o começo do processo seletivo, entender os sinais que estão sendo passados e tentar agilizar o processo seletivo. Né? Eu sei que na grande maioria às vezes não pode acontecer dessa maneira, mas eu acho que até pela experiência do candidato, a gente fala tanto da experiência do candidato dentro de um processo seletivo, então eu acho que são fatores até para depois você recalcular a rota e ajustar dentro desse processo. Perfeito.
Perfeita a colocação da Paula, e eu gostaria de complementar que o leilão ele existe muito forte no mercado. Eu gosto sempre eu acho que não tem uma técnica, mas a gente, né, vai sentir, vai minimizar sempre, mas eu gosto sempre de perguntar, e se a tua empresa fizer uma contraproposta? Eu gosto dele já ter esse comprometimento ali comigo. Se antecipar, né? Exato. Legal. Então, Fernanda, pode fazer a proposta, eu não tô... Tem certeza, não é salário? É um novo desafio que você está buscando mesmo para sua carreira? Sim, é isso. É uma estratégia para diminuir, mas não vai Não dar... garante, né? Não vai me garantir. E eu gosto também, né, de participar muito da experiência do candidato, que é manter o corpo a corpo. Então, eu estou fazendo o processo de seleção, conduzi, entrevistei, foi para a liderança e foi lá para a área, quem vai enviar a carta proposta, quem vai pedir a documentação. Eu gosto de manter ativa o meu contato, esse corpo a corpo até o final, até ele entrar na empresa. Se eu puder lá receber ele, eu quero estar lá para fazer isso. Assim como se ele sair, eu também quero entender. Eu não quero que ele seja demitido e eu não entendo o porquê daquilo, né? Eu gosto de conversar também com o candidato. Não quero que ele saia chateado, porque isso traz também aquele valor, né, para a imagem da empresa. Então, eu gosto de me dedicar bastante, né, trazendo essa aproximação bem forte com o profissional. Tudo isso que vocês falaram é exatamente da forma que eu penso. Eu falo muito com o pessoal lá na consultoria sobre a questão de sinais. Um tempo de demora de resposta no WhatsApp, que foi o ponto que a Paula falou. A pessoa vinha respondendo de forma ali quase instantânea. Depois de um tempo, ela começou a demorar um pouco mais para responder. Isso, e sempre, além dessa questão do tempo de resposta, sempre em cada finalização de uma das etapas do processo, eu tenho esse cuidado para saber, e aí, o que você achou? Como é que está a sua expectativa da vaga? Então, um exemplo, o que você achou da entrevista, da conversa que você teve com o gestor e como que está a expectativa da vaga? Independente se a pessoa me responde em áudio ou em texto, ou se eu ligo para ela, eu preciso saber como que está a entonação de voz ali, se ela manda um áudio ou se eu falo com ela por telefone. Se é por texto, como que está ali? Às vezes um emoji, uma palavra ali um pouco mais afetuosa, você consegue sentir a vibração da pessoa ali do outro lado. É por isso que eu falei, sinais verbais e não verbais. Exato. Você já vai analisando, você fala, E nós de RH, né, você começa, já acende a lâmpada assim, você já fica, nossa, será? Né, você já começa, e aí você já volta para o gestor e fala assim, olha, tem como agilizar, a gente tem como, né, otimizar o processo, porque o candidato, às vezes está trabalhando, está participando de outros processos, né, e que nem você falou da pergunta que você faz, você trocaria ou não, né? Às vezes o candidato naquele momento ele fala que não, mas nesse meio tempo acontece tantas coisas, né? Às vezes ele muda de área dentro da empresa que ele está, é um outro desafio. Ele vai falar assim, poxa, naquele momento que eu conversei com você, eu falei que não. Eu sairia porque eu quero um novo desafio, mas de repente ele assumiu um novo desafio dentro da empresa. E como que você vai barrar isso? É uma coisa que foge da sua atuação. Então, eu acho que ter essa comunicação, entender os sinais e tentar agilizar o processo, né? E essa experiência do candidato, entender com ele como que foi a sua jornada de candidato dentro desse processo seletivo. Porque ele te traz insumos riquíssimos para você melhorar dentro do seu processo seletivo. Olha, ele fez entrevista, demorou 1 mês para receber o retorno para fazer a entrevista com o gestor. Será que a gente não consegue agilizar, de repente, de 1 mês para 5 dias, pensando que às vezes a complexidade da vaga, né, o perfil do candidato, o nível da vaga. Então, a gente tem que mostrar isso também internamente. É fácil? Não, nem sempre a gente vai conseguir. Mas, novamente, quando a gente mostra dados e traz os resultados, ele vai começar a falar, poxa, 1 mês realmente para um processo seletivo talvez seja muito para a minha realidade. Então, talvez eu preciso concluir em 2 semanas. É verdade. E manter o candidato também informado. Olha, esse processo seletivo, ele está estimado para acontecer em 2 semanas. Mas, de repente, você está vendo que está chegando 2 semanas, não está tendo resultado, você aborda de novo o candidato. Olha,
eu estou acompanhando aqui com o gestor ou com a área, sabe? Você manter essa comunicação tempestiva e o candidato ele fala assim, poxa, eu não estou esquecido, né? O RH está ali, está com uma comunicação frequente, então eu acho que esses sinais são importantes. E narrando o jogo, falando para eles todas as etapas, Exato. validando a questão do interesse, tudo isso é extremamente importante, porque aí você não toma um susto ali se você chega depois que você fez a proposta para ele e ele declinou. Exato. Porque já até aquele meme, né? Haverá sinais. Tem sinais ali que estão acontecendo e que você que não está percebendo numa situação como essa. Porque ele, por algo que aconteceu no processo seletivo, ele desinteressou no processo e você está querendo seguir, meio que forçar uma situação de algo que... Às vezes a expectativa dele mudou. A expectativa dele mudou, a prioridade dele mudou. Tudo Exato. pode acontecer nesse intervalo aí do processo seletivo. E aí a gente não tem essa situação. A gente consegue manejar isso a tal ponto que isso não influencie. Porque se eu mando a proposta, o candidato, na última etapa do processo, ele declina, e aí eu tenho que retomar o processo do zero, sendo que eu poderia ter feito um planejamento. E mesmo através disso, o que eu gosto de recomendar também? Sempre quando tiver um candidato aprovado, tenha um de stand-by. Exato. Porque se você tem uma carta na manga, por exemplo, eu sempre gosto de mandar para o gestor da vaga 3 candidatos finalistas. Exato. E aí eu mando esses 3... Ele fala, puxa, Edgar, entrevistei os 3, um eu não gostei e eu estou em dúvida entre 2. E aí, entre esses 2, eu vou fazer um exercício ali com ele, fazendo algumas perguntas, olhando, voltando o descritivo que ele me passou, o interesse dele, fazendo uma análise de cada um desses 2 candidatos para ajudar a exercitar isso com ele, para ajudar ele nessa escolha. Exato. Ele escolheu, decidiu, eu já automaticamente pergunto, tudo bem se a gente deixar esse candidato aqui que você não aproveitou agora como de stand-by, numa situação onde esse primeiro aqui que foi aprovado, ele declina da proposta? Normalmente o gestor aprova. Exato. E aí, se eu tenho uma situação como essa, dele declinar, porque já aconteceu comigo tudo. De mandar a carta proposta ali, aí ele respondeu o e-mail falando que não tinha mais interesse, dele aceitar a carta proposta e no dia da integração o candidato não aparecer, dele aparecer na integração e 2 dias depois ele sumir, de tudo, já aconteceu de tudo. Então, assim, eu preciso ter um plano B. Exato. Eu preciso estudar isso daqui para validar esse ponto. Então, acho que fazendo dessa forma que a gente consegue ter mais sucesso. Nós, profissionais de seleção, nós somos a primeira porta de entrada para o candidato para a empresa. Então, eu penso que é de extrema importância, né? Esse olhar mais humanizado para o candidato, não só a preocupação com esse, Edgar, mas também com aquele que foi aprovado e que a outra área lá está demorando para fazer o contato. Exato. E que ele está lá numa ansiedade, meu Deus, eu estou trabalhando ou eu não estou trabalhando, será que essa vaga vai, né? Vai dar continuidade, vai parar, não vai? Eu tenho que ter essa empatia de estar ali, né, tranquilizando, acalmando aquele profissional e mantendo ele aquecido até ele entrar na empresa. Exatamente. Acompanhando todos os passos, né? Exato. Constante. Bom, vamos falar de hunting. A gente sabe que hoje, aquele processo, principalmente as vagas na área de TI, a gente sabe que aquele processo tradicional que sempre funcionou, por exemplo, eu abro uma vaga, divulgo essa vaga nos N portais que nós temos hoje de recrutamento, espero as pessoas se candidatar, filtro aqueles currículos, marco as entrevistas e tem um candidato aprovado. A gente sabe que esse processo, hoje em dia, ele tem funcionado cada vez menos. E como alternativa ou como um trabalho complementar, nós temos um trabalho de hunt, que é aquele trabalho onde a gente faz a caça dos profissionais, ou seja, a gente não fica esperando aqueles currículos chegar até nós através de aplicação e a gente vai atrás dos candidatos, principalmente através do LinkedIn. Que ali você usa uma pesquisa booleana, você faz uma combinação de palavras para você encontrar o candidato perfeito ali para a sua vaga. Pensando nisso, né, o que não pode faltar
para vocês num bom processo de hunt, né? Que é essa busca ativa que a gente vai fazer dos candidatos, sabendo que quando a gente abriu, aqueles que se candidataram para a vaga, quase todos estavam fora do perfil, e vocês vão precisar caçar esse profissional numa plataforma como a Vaga, como vagas.com, como o Macato, como o LinkedIn, fazer esse bom hunt. O que não pode fazer? Vocês podem falar um pouquinho disso? Quais são as estratégias que vocês usam para a parte do hunt? Bom, eu acho que, novamente, o RH ele tem que ter um bom círculo de networking. Ele tem que entender aonde estão aquelas pessoas, aqueles profissionais que eu preciso para minha vaga. Então, novamente, eu não posso ficar só limitado com os canais de vagas habituais. Eles ajudam muito, mas tem vagas que o candidato ele não se inscreve naquele portal. Ele não está no Macato, no vagas.com, ele está, de repente, num grupo específico da área dele, de WhatsApp, né? Às vezes ele vai só em eventos, então eu acho que você ter esse olhar estratégico de entender aonde está o público que eu preciso recrutar. É em rede social, é em eventos, é em sites, né, em grupos. Muitas vezes, o que acontecia? Eu abordava um profissional no LinkedIn, ele falava, olha, eu não estou olhando o mercado, mas eu tenho uma indicação com o mesmo perfil que eu. E aí ele me colocava em contato com a pessoa, ou ele falava assim, olha, tem um grupo de WhatsApp nosso, aqui, da nossa turminha, que é exatamente profissionais dessa área. Que legal. E aí ele me inseria. Então, eu acho que você ter esse poder de networking, né, de alavancar conexões, de entender onde está o seu público, participar de eventos, eu acho que é muito importante você estar em eventos da área para entender, porque isso abre portas, né? De repente você pode fazer parcerias com instituições, né, ou com consultorias, né, que te abordam, eu tenho uma indicação, olha, eu não estou com uma vaga nesse perfil, mas eu tenho uma outra, se de repente tem algum profissional, eu acho que ter esse olhar de parcerias, né, às vezes você está trabalhando uma vaga que você consegue divulgar em faculdades, né, em instituições de pós-graduação, de graduação, enfim, ou com sindicatos, dependendo do perfil da vaga, né? Eu acho que você tem que ter esse olhar e expandir o seu leque de opções, né? Mas, novamente, o network ele é muito importante. Ele te abre portas, ele te abre possibilidades. Eu sempre usei uma ferramenta, né, do LinkedIn, que é o Talent Insights. É uma ferramenta do LinkedIn que ele te traz uma amostragem de profissionais com base nas competências que você precisa da vaga. Então, você faz a busca com base nos requisitos da posição e ele te traz uma amostragem. Então, se eu coloco lá Brasil, ele vai me trazer uma amostragem de onde eu posso achar aqueles profissionais, ou numa instituição de ensino, ou de empresas. E aí eu consigo fazer essa busca, né? Fazer contato com empresas, né? Olha, você tem um banco de talentos aí, de repente você pode me passar alguns contatos, né? São profissionais que eu estou buscando hoje aqui para minha posição. Você ter essa parceria, fazer benchmark com a RH de outras empresas, para entender também onde que você está buscando esse profissional. Eu sei que você está com uma vaga parecida, né? Então, ter essa troca, porque às vezes você tem alguns insights, você fala, puxa, que legal, eu vou por esse caminho, talvez aqui vai funcionar. Eu acho que são algumas das estratégias. Com certeza. E acho que complementando também a parte de network é fundamental, conhecer o mercado, Exato. Conhecer o concorrente, né, daquela empresa para quem eu estou buscando é fundamental. Acho que é onde tem que se dedicar bastante aí para buscar essa assertividade, né, dentro daquilo que a gente está buscando. E falando, só complementando, Edgar, se me permite, essa parte do conhecimento, o RH ele precisa conhecer a parte técnica. Ele não tem que dominar, né? Então, por exemplo, eu venho de um universo de tecnologia, só que eu tinha que aprender muitas das tecnologias fazendo um cursinho aqui, né, um curso, ou conversando com o próprio time, né, equipe técnica. Eu preciso entender a base. Eu estou com uma vaga de desenvolvedor Java, tá, mas ok, é um front-end, é um back, é um full stack, eu preciso entender a parte técnica. Eu estou falando de TI, mas pode ser qualquer nicho. Estou com uma vaga na área da saúde. O que esse profissional vai desempenhar? Eu preciso entender da parte técnica, para até quando você vai falar, abordar o candidato, você mostra a propriedade. Então, é muito curioso que tinha candidatos que falavam assim, você é formada em tecnologia? Tanto você conhecer, né? Eu falava, não, eu sou psicóloga.
Por quê? Porque a gente, quando começa a estudar, e você tem que ter esse conhecimento, novamente, você não tem que aprofundar. Quem vai aprofundar a parte técnica é o gestor da Sim. vaga. Mas você tem que ter o entendimento. O que faz A, B, C ou D? O Hunt pede estudo e dedicação. Exato. É lógico. Você tem que conhecer. Hoje, dentro dessas estratégias, além desses pontos que vocês trouxeram, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é no próprio LinkedIn. Muito. Ali no LinkedIn, eu uso uma técnica chamada pesquisa booleana, onde eu faço uma combinação de informações de acordo com aquilo que eu levantei no perfil, para conseguir mapear esses profissionais. Então, por exemplo, vamos continuar aqui no universo de TI para ficar mais claro. Eu estou procurando um programador Java. Então, eu já sei que essa palavra é uma palavra-chave para fazer a busca. Exato. Tá. Eu quero um programador Java, mas de empresas de qual segmento? Exato. Que eu posso colocar, que é o que a Fernanda falou, eu posso colocar o nome de uma empresa específica, que pode ser o meu concorrente. Ou um setor. Ou um setor específico. Então, eu faço uma combinação do cargo, mais o nome da empresa ou o nome do setor, e mais uma combinação, por exemplo, de algum sistema que essa pessoa tenha atuado, a questão do inglês, competência, e somo isso com a localidade. Quando eu faço essa combinação de palavras ali dentro da minha pesquisa booleana no LinkedIn, vai aparecer uma lista de candidatos e através dessa lista abre uma oportunidade para fazer um pedido de conexão e mandar mensagem para essas pessoas. Aí fica muito mais assertivo, porque quando eu divulgo uma vaga, ela abre uma oportunidade para profissionais que talvez não estejam nem 10% alinhado com aquilo que eu espero. Agora, quando eu faço uma busca ativa, colocando as palavras-chave dentro desses operadores booleanos, dentro do meu LinkedIn, eu sou cirúrgico nesse meu filtro, né? Na aparição daquelas informações ali, daqueles perfis que vão aparecer dentro do meu perfil, do meu LinkedIn. E aí eu sou assertivo a mandar, olha ali o perfil da pessoa para ver se faz sentido ou não aquele processo, e eu vou mandando mensagem. É claro, eu preciso ter uma proposta muito bacana, porque normalmente eu vou abordar pessoas que estão trabalhando. Exato. E a possibilidade da pessoa querer fazer essa troca é um pouco mais difícil. Mas é curioso que quando eu falei, trouxe, né, outras estratégias, porque mesmo sendo de TI, aconteceu muitas vezes do profissional não estar no LinkedIn, Exato. ou não ser frequente, né? Ele tinha uma página, sei lá, 10 anos atrás que não está atualizada, nem responde. Então, a gente também tem esse olhar, ok, não está no LinkedIn, e aí? Né? Eu tenho que pensar fora também um pouquinho, né, da minha caixinha, sair e falar assim, eu tenho que buscar outras alternativas. Porque, de repente, o profissional que eu preciso, ele não está lá. Ou não interage na frequência que eu preciso. Vira e mexe. Já teve situação da gente contratar pessoas pelo grupo do Telegram. Exato. Grupos de WhatsApp, até grupos do Facebook, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas ninguém usa Facebook. Tem gente que usa ainda. Usa, e tem muitos grupos no Facebook. E o WhatsApp está crescendo cada vez mais. E eu vejo uma constante, né? A pessoa publica a vaga e a pessoa fala assim, poxa, eu me recoloquei numa vaga aqui do grupo. Porque foi mais rápido, né? Ou você colocou o seu currículo ou o perfil do LinkedIn no grupo e tem um possível recrutador ali dentro, ou um gestor, olhou o currículo, o perfil e falou assim, é essa pessoa, vou bater um papo com ela. Que legal. Né? Então, tá aberto a essas possibilidades. Eu participei de um projeto bem bacana e fugindo de profissionais que estavam fora do LinkedIn, que era um hunting para mestres cervejeiros. Tem dentro do LinkedIn? Tem, mas o meu cliente queria, lá do Rio Grande do Sul, todos os microempreendedores que tinham nas regiões. E aí vem a criatividade, né? Do profissional de pensar, como é que eu vou chegar nesse mestre cervejeiro que tem lá na casa dele, tá começando um negócio. Como que eu vou fazer? Vamos lá, vamos pensar. Vou lá, vou fazer que sou uma estudante, o meu TCC é sobre isso, e vou lá ligar para essas empresas e falar com essa pessoa. Né, buscar inúmeras estratégias de chegar naquela pessoa, ter certeza que ele é alguém que trabalha, que ele não é o dono, para eu poder cativar aquela pessoa e trazer para o meu hunt, para as informações que eu preciso. Excelentes estratégias, né, na parte de hunting, e com certeza isso soma bastante para a gente conseguir ter técnicas e estratégias mais avançadas para a parte de recrutamento e seleção.
passou rápido, né? Nossa, Chegamos já? aqui na reta final do nosso podcast e foi incrível poder bater esse papo com vocês. Foi muito valioso, acho que a gente conseguiu contribuir bastante aí com o pessoal que está em casa, o profissional de RH que está nos ouvindo ali sobre esse tema que é extremamente importante com a parte de recrutamento e seleção. Para a gente finalizar, eu queria que vocês, eu sempre peço isso aqui no final do episódio, que vocês dessem uma indicação de um livro que vocês já leram e que você gosta ali para o profissional de RH que está ali, que pode ser de desenvolvimento pessoal, algum livro específico, para que a pessoa possa ali se desenvolvendo, enfim. Vou começar com você, Fernanda. Recomenda para o pessoal lá de casa um livro ali que você gosta bastante, que você sugere que um profissional da nossa área leia. Projetos de stockholders. Eu acho que é interessante. Que legal, é um livro mais técnico. Sim, mas ele traz muita estratégia de como tu vai te aproximar, como que tu vai estudar para estar perto daquela liderança ou para estar perto daquele cliente que tu precisa. Eu acho que esse livro traz elementos riquíssimos para um profissional de RH. Que legal. E você, Paula? Bom, eu tenho muitos, né? Mas eu gosto de dois quando eu acabo indicando, que é o Mindset, da Carol, Dweck, né? porque eu acho que ele te provoca muito a questão do autoconhecimento e de você expandir a sua mente, né? Uma mentalidade de crescimento. Então, eu acho que ele traz vários insights bacanas, principalmente para você se conhecer mais. E o outro é A Arte de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho que é legal. fantástico. Tem um documentário dela, inclusive, no Netflix, né? Tem, é muito interessante, porque ela traz justamente isso, para a gente quebrar esses rótulos, né? Não existe o perfeito, né? Então, a arte de ser imperfeito, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou recalcular a rota várias vezes, eu vou avançar, eu vou para trás, eu vou cair, eu vou subir. Então, ela traz de uma maneira fantástica insights da gente tirar né, essa capa de Mulher Maravilha, de super-homem, e que eu vou errar, eu vou acertar, e esse é o sentido da vida, mas o importante é não desistir, jamais. Legal. Então, eu gosto muito desses dois livros. Bom, o livro que eu vou indicar aqui está relacionado ao tema que a gente conversou hoje. É um livro que se chama A Busca pelo Talento. É um livro que traz um pouco dos bastidores da McKinsey, que é uma das principais consultorias a nível mundial. Eles mostram ali um pouco dos bastidores de como que funciona o processo de recrutamento e seleção. É um livro um pouco difícil de se encontrar, chama Busca pelo Talento, mas é um livro bem interessante ali, principalmente para quem quer se aprofundar e ter uma técnica mais avançada ali na parte de recrutamento e seleção. Como que as pessoas te encontram no LinkedIn? Qual é o seu nome comercial que está ali para as pessoas te encontrar por lá, Fernanda? Fernanda Trindade. Fernanda Trindade. E você, Paula? Está como Paula Santiago. Legal. Me sigam, me acompanhem. Vai ser um prazer ter vocês ali na minha rede. A gente trocar bastante conhecimento, né, Fernanda? Com certeza. O meu tá como Edgar Nascimento e chegamos ao fim aqui de mais um episódio do nosso Papo Cast de RH. Não deixe de deixar o seu curtir, se você está assistindo aqui pelo YouTube, no Spotify, não deixe de avaliar, colocando 5 estrelas ali para o nosso podcast. Teremos novos episódios aqui, se vocês quiserem deixar sugestões de novos temas, basta deixar aqui nos campos de comentário, que a gente sempre leva em consideração as sugestões de vocês. E para quem quer se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre a parte de temas estratégicos de RH, não deixe de acessar o nosso site, escoladenegociosdoRH.com.br. Ali a gente traz as principais soluções para você, profissional de RH, ter uma atuação mais estratégica, tá legal? Então, muito obrigado mais uma vez aí por vocês terem acompanhado o nosso episódio. Meninas, obrigado mais uma vez pela presença, foi um prazer e foi incrível mais um episódio ali do nosso Papo Cast de RH. Pessoal, obrigado aí e até a próxima. Valeu!